Olá pessoal, como é que estão os estudos essa semana? Como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo muito bem. Voltando nessa aula aqui, para falar um pouquinho mais da questão da literatura de Álvares de Azevedo e também da obra Noite na Taverna que eu passei para leitura na semana passada. Então, veja bem, na aula sobre o romantismo segunda geração, eu falei a respeito de bastante en passant a respeito da poesia e da literatura de Álvares de Azevedo. Observe que a obra Noite na Taverna é uma obra de contos. Então é como se fosse uma novela, porque esses contos estão interligados. Então esse ambiente criado ali pelo autor é um ambiente novo na nossa literatura e provavelmente não, no século XIX, né, 1855, se não me falha a memória, 57, foi a publicação da obra, póstumamente, porque Álvares de Azevedo morreu em 52. Na verdade, essa obra é única. E ela traz uma construção sim do imaginário, mas você tem outras obras no plano internacional que são trágicas. Então, lembre-se, a obra é uma obra muito marcada por uma característica da tragédia grega. Se você começar a pensar, por exemplo, Shakespeare influenciou muito esse período. Shakespeare tem obras trágicas. Se você pensar bem, quando você lê Romeu e Julieta, a obra é uma tragédia nos moldes da tragédia grega. Então, aquela ideia de que eles combinam de fingir a sua morte, de repente, quando a morte acontece de fato, há o suicídio. Então, morte e suicídio são temas frequentes, o suicídio por não conseguir viver sem o amor. Então, tudo isso é muito romântico, muito intenso. Então, você tem na tragédia grega, vamos dizer assim, o cerne das obras que vêm depois. Então, quando você pensa que, por exemplo, o rei Édipo é uma história trágica de um rei que mata o próprio pai, casa-se com a mãe, gera filhos com ela, sem saber disso. Depois, quando descobre, fura os próprios olhos e entra no alto exílio, porque era a condenação que ele tinha proposto para o homem que fizesse tal coisa. Então você tem uma tragédia e algo assim chocante. Então o objetivo é provocar a catarse. O objetivo é provocar reações, emoções fortes. Então, leia Noite na Taverna sempre com a perspectiva de que o tom é de tragédia. Então esse tom trágico não deixa de ser romântico, porque de certa forma aquela construção é tão estranha, né, para nós que chega a ser quase impossível que na realidade tais coisas aconteçam, pelo menos da maneira como isso é proposto na obra. Então quando você faz a leitura tendo como pano de fundo a ideia da tragédia grega, você começa a perceber que a cada capítulo, a cada cena, a cada história narrada, a cada narrativa dos personagens que estão na taverna, falando dos seus feitos do passado, de acontecimentos que eles podem ter criado ou que podem estar apenas no seu imaginário, né, como eu já disse a vocês na outra aula, para aparecer ou para se destacar, mas aquilo é quase impalpável. Na realidade, como uma pessoa encontra uma mulher defunta num caixão e acha tão bonita que resolve ter relacionamento com ela. E pior, no meio desse ato, que seria de necrofilia, essa mulher desperta porque não tinha morrido, estava catalética. Pensa bem, é algo assim, mirabolante e esdrúxulo, mas e por que 2 dias depois ela realmente morre? Então, essa construção parece muito estranha, mas quando você percebe, por exemplo, os filmes contemporâneos de horror, de filmes desse gênero, geralmente são marcados pelo absurdo, pelo ambiente absurdo, ou pelos personagens absurdos, pelo personagem que morre e volta dos mortos, pelo personagem que não morre nunca. Né? Então, você tem A Hora do Pesadelo, o Jason, você tem Sexta-feira 13, né? A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, tem tantos personagens criados, uma ideia, essa ficção, né, de horror, hoje é muito conhecida. E muitas pessoas gostam desse gênero. Agora, quando você entra na leitura, por exemplo, você vai assistir a um filme de terror, você vai assistir a um filme de suspense.
você mergulha naquele gênero sabendo de qual é o pacto de leitura. Ou seja, você vai encontrar ali carnificina, você vai encontrar ali o horror, você vai encontrar ali o absurdo, o asco, aquilo que gera repulsa e temas que são muito caros e sérios na sociedade. Né? Então, quando você senta para ver uma série ou um filme com esse gênero, você já sabe disso. Então, acontece o que nós chamamos de pacto de leitura. Ou seja, você sabe que aquilo é bastante irreal, mas a plausibilidade se dá pelo fato de você ter consciência de que o gênero é a ficção de horror. Por isso que eu estou fazendo esse alerta desde o primeiro momento, quando eu passei a obra, que você leia a obra com essa perspectiva. É uma ficção de horror, é uma ficção que exige um pacto de leitura em que você desconfie de tudo, sim. Ah, mas isso aqui é um absurdo, que coisa estranha. Mas para a época foi uma grande execução de uma obra com esse gênero no Brasil, uma obra única. Né? E obviamente isso marcou a história literária póstuma de Álvares de Azevedo. Então, ao fazer a leitura ou ao ouvir o audiobook que eu coloquei para vocês aqui na plataforma, comece a entrar naquele ambiente. Entre no ambiente, permita-se, porque é como você entrar num teatro para ver uma tragédia grega e saber que ali personagens queridos vão morrer, personagens vilões vão se dar bem, e infelizmente ou felizmente isso é a construção. Isso vai provocar em você sensações e emoções. Então, lendo essa obra já com essa perspectiva em mente, você vai ficar muito mais atento a essas questões. Então, justamente esse tom mirabolante faz com que as realizações desses atos macabros na obra sejam no plano da ficção. Porque as pessoas, mesmo aqueles personagens que estão ali, nem acreditam uns nos outros, para dizer a verdade. Alguns desconfiam que aquelas histórias são inventadas, mas os outros juram que a história é verdadeira. Então há esse jogo na construção literária da obra Noite na Taverna. Eu quero que você fique atento e presente para essas características. E principalmente perceba, outras obras, Cocum de Notre Dame, Romeu e Julieta e outras obras de época vão influenciar no grotesco, né? No grotesco, na construção do personagem feio, mas que se destaca como herói, ou grotesco, mas que faz coisas que outras pessoas na realidade gostariam de fazer, mas as travas sociais não permitem. Então, esse grotesco sempre existiu na obra literária, sempre existiu desde as tragédias gregas. Você tem notícia desses atos escabrosos, mas agora você tem uma obra brasileira do século XIX que traz à tona essas características. Então, leia, aproveite bastante. Já a Lira dos 20 anos, que eu passei para vocês lerem essa semana, não. É uma obra que muito marcada pelo tédio, pela morbidez, pelo sofrimento, pelo sentimento de morte, mas é uma obra muito mais leve e que o peso dela é justamente por causa do pessimismo do ultrarromantismo, né? Muito pessimismo. Mas há uma dose de sarcasmo, brincadeira, também em Álvares de Azevedo. Alguns poemas em que, por exemplo, ele diz que ele estava beijando a sua amada e acordou beijando o travesseiro. Então, esse tom jocoso, de brincadeira, de adolescente que não tem uma experiência ainda de relacionamento com uma jovem, mas que sonha com isso. E no mundo dos sonhos ele consegue o seu resultado, mas no mundo real não consegue. Assim, voltando também à Noite na Taverna, se você pensar bem, somente no mundo da fantasia, dos contos, é que aquelas obras macabras poderiam acontecer de fato. Isso no ideal da obra você tem essa percepção de que ele constrói isso com essa intenção, com esse objetivo. Em Lira dos 20 anos, por outro lado, você tem uma coletânea de poemas assim, bastante expressivos do nosso romantismo, e o que eu quero que você faça? Além de ler Lira dos 20 anos, leia já tendo em mente a aula que eu dei sobre romantismo, as características marcantes. Então perceba o egocentrismo exagerado, o sentimentalismo, né, o escapismo, a fuga da realidade. Comece a perceber nos poemas. Professor, mas o que eu vou fazer com isso? Você vai adquirir repertório de leitura, competência de leitura. Eu falei na aula de texto e enunciação que quanto mais
horas de voo você tiver, melhor. Então você vai ampliar o seu repertório de leitura. E alguns reclamaram que a obra de Álvares de Azevedo é uma leitura densa, difícil, com palavras que não conhecem. Sim, é um modo de escrever do século XIX. Para as pessoas leitores da época, a obra não assustava tanto em termos de linguagem. Mas para nós hoje, leitores que estamos aí há mais de 100 anos, né, de evolução da língua, a nossa língua é muito mais simplificada e nossa maneira de usar a língua é totalmente diferente, não é? Do ponto de vista do repertório de linguagem que ele utiliza, da construção sintática, das palavras, do vocabulário. Mas o que você vai fazer? Um esforço de leitura. E isso vai aumentar a sua capacidade de ler. Então, o objetivo é que você realmente amplie seu repertório, sua capacidade de ler e tenha contato com uma obra completa da literatura e realmente consiga depois produzir alguns trabalhos que nós vamos pedir a respeito disso. Aproveitando então o ensejo, trabalhos, atividades avaliativas sobre esse módulo serão exigidos somente depois, quando nós retornarmos na próxima quinzena com a língua portuguesa. Aí sim, nós faremos um fórum de discussão, um chat em que você vai poder comentar a opinião dos colegas e postar a sua própria opinião. Para isso, o que eu quero que você faça? Ao ler essas obras, ao ler tudo que eu coloquei para a leitura, leia e faça as suas anotações pessoais. Para depois, se nós abrirmos uma webconferência, um debate, uma live com possibilidade de participação, eu quero que você esteja presente e que faça o seu comentário centrado nas obras, ou seja, comentário de quem leu, não é comentário de quem leu o resumo, porque isso aí não enriquece o seu repertório de leitura. E guardem isso, não adianta você tentar enganar, eu li a obra e não ter lido, você só se prejudica. Então, por outro lado, quando você realmente lê, se dedica, você amplia a sua capacidade. E o que nós estamos aqui é para que as aulas de língua portuguesa e de literatura sejam aulas em que você amplia a sua capacidade linguística. O objetivo central é este. Então, você só atinge isso se realmente fizer uma leitura adequada das obras que foram mencionadas e puder debater sobre elas. Futuramente, quando você, por exemplo, enfrentar uma redação do Enem, você poderá inclusive usar essa obra ou essas obras como recurso para provocar o seu leitor e mostrar que você tem um repertório social, literário, de conhecimento, de competência ampliado. Tá? Então faz muito sentido que você leia e que você se dedique a essas obras que nós mencionamos aqui e você terá tempo para isso. Nesse tempo agora nós teremos realmente tempo, porque a partir dessa semana você passa por 15 dias de outro bloco de disciplinas e quando retornar daí a 15 dias é que nós voltaremos aqui com as nossas aulas e aí sim você terá que me dar alguma resposta, algum retorno daquilo que leu. Tá bom? Um abraço. Qualquer dúvida, coloque aqui abaixo, coloque no fórum de dúvidas e eu estou à disposição de vocês. Até a próxima.